Muito abaixo da superfície da Terra, escondida do Sol e da Lua, no litoral do Mar Sem Estrelas, há uma coleção labiríntica de túneis e câmaras repletas de histórias. Histórias escritas em livros e seladas em jarros e pintadas em paredes, odes inscritas em pele e gravadas em pétalas de rosas, lendas entalhadas em cristas e penduradas em lustres. É um santuário para contadores de história e guardiões de histórias e amantes de histórias. Há numerosas portas em várias localidades, em cidades movimentadas e florestas remotas, em ilhas e no topo de montanhas e em campos. Algumas são usadas com tanta frequência que as dobradiças ficaram frouxas, e outras permanecem não descobertas e não abertas, e há mais ainda que foram apenas esquecidas, mas todas conduzem ao mesmo local. Cada porta vai levar a um porto no mar sem estrelas, se alguém ousar abri-la. Essas portas cantam, são canções de sereias silenciosas para aquelas que buscam o que há atrás delas, para aqueles que sentem saudades de um lugar onde nunca foram, aqueles que mesmo sem saber o que ou onde estão buscando, aqueles que buscam vão encontrar, suas portas estão esperando por eles. Tem pouco mais de 6 meses, ou 6 meses, que eu li esse livro aqui. E eu ainda não tinha conseguido fazer um vídeo sobre ele, que eu não sei explicar o quão difícil é falar desse livro. Quão difícil é explicar a experiência ou tentar passar minimamente pra vocês o que eu vivi lendo esse livro, porque juro que é uma experiência que você não vai ter em outro livro, é uma experiência completamente diferente de qualquer outra que você já teve, já viveu. Porque esse livro é mágico. Mar Sem Estrelas é da Erin Morgenstern, que é assim uma das minhas autoras favoritas da vida inteira. Ela escreveu O Circo da Noite, que foi um livro que me conquistou completamente quando eu li lá em 2012. Eu já reli diversas vezes e desde que eu li esse livro, eu esperava ansiosamente para que ela lançasse outro livro, para que eu pudesse ter o prazer de ler algo dela que eu ainda não tinha lido. E aí, finalmente, se eu não me engano, em 2019, ela lançou The Starless Sea, que é o Mar Sem Estrelas, lá fora. Mas como o livro importado é muito caro, eu não consegui comprar, então eu fiquei esperando ansiosamente esse livro lançar aqui. E finalmente ele lançou no ano passado. Eu comprei na pré-venda porque eu fiquei desesperada para ler esse livro. E eu não sei nem explicar, ela conseguiu superar as minhas expectativas, ela conseguiu ir ainda melhor do que eu já imaginava que seria esse livro. Porque a Erin Morgenstern tem um jeito completamente diferente de criar universos, de criar histórias, de contar histórias. E através desse vídeo eu queria tentar passar um pouco do que esse livro me trouxe, da sensação, da magia, do encantamento. Eu acho difícil eu ter conseguido, porque realmente é muito diferente de tudo, mas eu espero pelo menos ter conseguido convencer você a conhecer essa história. Não é um livro que é para todo mundo, porque ele pode ser confuso, ele é um livro bem fantasioso, mas é um livro que em geral fala também de relacionamentos, de sonhos, de fé, de destino, de tempo, de finais, da importância dos finais. Era um livro que eu não só queria muito ler porque eu amo essa autora, mas quando eu terminei de ler eu me emocionei muito porque eu percebi que era uma coisa que eu precisava muito ler naquele momento, porque eu estava passando por um momento que eu tinha dificuldade de aceitar o fim de algumas coisas, e esse livro falou comigo exatamente sobre isso. E era o que eu estava precisando ouvir. E juro pra vocês, cada página desse livro foi mágica, foi encantadora, foi diferente, e eu vou tentar explicar mais ou menos do que se trata. Mar Sem Estrelas começa assim. A gente é apresentado ao livro 1, que se chama Doces Dores, e a gente já começa lendo algumas histórias diferentes. É como se ele estivesse lendo um livro dentro de um livro. Ele vai contar pra gente algumas histórias, e dentre essas histórias tem a história de um garoto que um dia, voltando para sua casa, encontrou uma porta pintada no muro, que na verdade ele achou que fosse uma pintura, mas percebendo mais de perto, ele viu que na verdade ela estava entalhada e que parecia muito que ele conseguiria abrir aquela porta. E ele pensou muito nisso, ele pensou muito em abrir essa porta, mas ele acabou não abrindo. E isso ficou com ele pro resto da vida, ele ficou com essa angústia de não abrir aquela porta, o que ele perdeu, o que ele poderia ter perdido. E essa porta era a passagem para o Mar Sem Estrelas. Uma porta que ele acabou não abrindo e uma experiência, um universo que ele acabou não conhecendo. Depois a gente é apresentado ao Zachary, que aí já é uma história dentro da história. O Zachary, ele é um rapaz
que tá na faculdade, tá estudando ali a área de jogos, de desenvolvimento de jogos. Um dia ele tá na biblioteca e ele encontra esse livro que não tá catalogado, um livro diferente, ele fica intrigado com esse livro, ele aluga o livro, a moça da biblioteca faz ali de tudo pra conseguir que ele alugue, porque o livro não tá catalogado, é como se alguém tivesse colocado o livro ali, sabe? Alguém de fora. Ele começa a ler esse livro, e esse livro que ele começa a ler é o livro que a gente leu aqui no início, que tem algumas histórias. Então a gente já tá sabendo da história, né? Antes dele ler, a gente já tá sabendo da experiência que ele vai ter. Mas o que a gente não imagina é que Zachary vai ficar extremamente surpreso ao perceber que essa história que eu falei pra vocês do menino da porta é a história dele. Isso aconteceu com ele. E ele fica completamente apavorado, sem entender porque a história de vida dele tá ali no livro. Então, e ele continua com esse sentimento esquisito de que ele perdeu alguma coisa. E lendo esse livro, ele tem agora a certeza de que ele perdeu essa entrada para o Mar Sem Estrelas. Ele fica muito intrigado, muito assustado e vai começar a investigar quem escreveu esse livro, por que a minha história tá nesse livro, de onde veio esse livro. E aí a gente é apresentado a mais personagens, a mais histórias. A gente vai entender o que está acontecendo, vai entender o que é o Mar Sem Estrelas, e aí tudo começa a ficar ainda mais mágico. Então esse livro pode ser confuso, porque ele tem muitos personagens, ele tem algumas histórias dentro da história, ele tem alguns livros dentro do livro. Então você tem que ter muito foco e paciência, porque as coisas vão sendo explicadas aos poucos. Mas é tudo muito mágico. O jeito que Erin Morgenstern escreve é diferente de tudo. Eu digo assim que ela é o Willy Wonka dos livros, porque ela cria coisas completamente mágicas e diferentes, encantadoras, e universos diferentes. Esse Mar Sem Estrelas é um lugar que guarda histórias, então é como se fosse um lugar em que você consegue abrir portas e conhecer outros universos, outros mundos. Você abre uma porta e dá numa casa de bonecas, você abre uma porta e dá no jardim. E isso me lembrou muito o Circo da Noite, porque o Circo da Noite ela inventa esses universos. Nesse circo existem essas tendas que não são somente assim ilusões de ótica, são tendas que você realmente conhece outros universos, você tem outras experiências. Tem a tenda do céu, tem a tenda dos sonhos, e então nessas tendas você tem experiências além da ilusão, sabe? Você tem experiências sinestésicas. E esse livro tem muito disso também, do Circo da Noite. É um livro sinestésico, você praticamente consegue sentir as texturas, os cheiros, os gostos, porque ela descreve tudo muito bem. Tudo tem muita dimensão, eu não sei explicar, é muito lindo, a escrita dela é muito linda, tem partes que emocionam, tem partes que te tocam assim fundo. Eu vou ler alguns trechos pra vocês terem ideia aí, no vídeo eu devo ter colocado alguns trechos. Mas sério, é uma coisa muito diferente, esse livro, ele brilha porque ele é mágico. Eu não sei explicar, mas ele é muito diferente, é uma experiência completamente diferente, só você lendo pra você entender o que eu tô querendo dizer. Mas foi uma experiência completamente encantadora, eu fiquei entregue a essa história. Na primeira página eu já sabia que seria um favorito, porque eu já sabia que Erin Morgenstern ia me entregar algo ainda maior do que eu queria, ainda maior do que eu esperava. Erin Morgenstern, eu sei que você me persegue. Eu sei que você lê meus tweets, eu sei que você tá dentro da minha cabeça, porque só pode ser, velho. Não tem outra explicação, não tem outra explicação. Essa mulher escreve pensando exclusivamente em mim. Ela me conhece, ela tá aqui me stalkeando. Meu Deus, eu tô tipo... eu quero dormir abraçada com esse livro. Igual aconteceu quando eu li o Circo da Noite. Eu tô abismada, de novo. O Circo da Noite eu lembro que eu fiquei abismada com quão lindo era aquilo, com quão encantador era aquilo. E eu tô assim de novo. E sério, juro, não é qualquer livro que me faz sentir assim. É um sentimento muito diferente de preenchimento. Eu não sei explicar. Ela de novo criou um universo fantástico. Ela de novo tá fazendo isso. Ela de novo tá fazendo a gente querer entrar no livro. E quando terminar eu já vou fazer um bordadinho. Vou fazer um chaveirinho com uma abelha. Que eu já tô assim entregue. Já tô entregue 100%. Eu não consigo escolher entre ele e o Circo da Noite. Eu acho que ele é mais bem desenvolvido do que o Circo da Noite. Mas eu tenho um carinho muito grande pelo Circo da Noite e pelo universo do Circo da Noite. Mas esse universo é ainda mais amplo, ainda mais bem desenvolvido. Tem uma história, um mistério muito legal. O final é lindo demais. Ai, sério. Gente, só leiam. Deem uma chance, vão de coração aberto, porque é muito mágico. O que eu digo pra vocês, que ela é o Willy Wonka dos livros, pra vocês terem uma ideia, tem um momento aqui que o personagem é oferecido por outro personagem, tipo uma balinha, assim, uma pequena pílula, e ele coloca na boca esperando ser uma bala, né? Aí ele começa a sentir o sabor de menta, mas ele começa depois a sentir um gosto meio misturado de metal, de sangue, e uma história começa a ser contada na cabeça dele. É como se ele colocando aquilo dali na boca, um livro automaticamente começasse a ser contado
na sua consciência e na sua língua, como se ele quisesse contar essa história. E aí a moça vai explicar pra ele que ali são meio que pílulas de livros, são livros portáteis. E você colocando na boca você consegue ouvir e contar uma história, como se você levasse livros dentro da bolsa, em miniatura, sabe? É muito louco, ela inventa umas coisas que ninguém consegue imaginar. É genial, é lindo, e a escrita da Erin Morgenstern está ainda mais impecável do que da última vez. E as pequenas histórias que ela conta aqui são muito lindas também. Eu gosto de tudo nesse livro, eu não vejo a hora de reler, eu quero reler esse ano. Eu vou me interromper de novo nesse vídeo só pra dizer pra vocês, lembram que eu falei que eu queria fazer um bordadinho dele quando terminasse? Pois eu fiz. Eu fiquei tão inspirada quando eu terminei de ler esse livro que eu precisava colocar pra fora de algum jeito esse encantamento. E eu resolvi fazer um bordado baseado na história. E foi muito legal ter feito isso, foi muito especial, porque meio que eu tirei de mim essa vontade de falar pro mundo como esse livro era incrível, um pouco, sabe? Depois eu acabei dando esse bordado pra Melina Souza, a Mel, que eu sempre quis presentear a Mel com alguma coisa, porque eu acompanho o Mel há muitos anos, ele é muito especial pra mim. E ela amou muito esse livro também, ela favoritou, colocou como um livro favorito da vida dela, então eu acabei presenteando a Mel com esse bordado. E foi algo muito especial de fazer. E eu espero de verdade que esse vídeo tenha conseguido passar um pouquinho do que esse livro foi pra mim. Sei que é um livro que já tem muitos vídeos por aí, mas eu queria fazer um vídeo diferente, porque não tinha como não ter uma homenagem a essa mulher no meu canal. E quando sair o Circo da Noite, porque ele vai sair pelo Morro Branco, eu tô muito feliz. Eles vão relançar, porque o antigo que eu tenho da Intrínseca, ele já não é mais vendido, então é muito difícil de achar. E eu tô doida pra lançar esse do Circo da Noite pra eu reler em uma nova edição e fazer outro vídeo pra vocês, que eu já tenho na minha cabeça o que eu quero fazer. Porque eu já li 3 vezes o Circo da Noite. E esse daqui eu tenho certeza que eu vou ler 1000 vezes. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês já leram, me contem aí o que vocês acharam. Como foi essa experiência pra vocês. A Erin Morgenstern é uma autora muito especial pra mim. Ela sempre vai estar no meu top dos favoritos. Porque ela consegue trazer exatamente o que eu gosto na história e me emocionar muito. Então muito obrigada por ter assistido. Espero que vocês tenham gostado desse formato. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Aqui a gente tem vídeos sobre livros e cultura em geral. Muito obrigada por estar aqui, beijos e até a próxima.